É importante que vocês saibam que as circunstâncias estão mais na abordagem semântica e que não adianta decorar. Dentro de uma construção, vocês vão ter que avaliar se a palavra dá ideia de tempo, de modo, de finalidade, de... E aí, isso aí é só o texto que vai dizer. Nós temos circunstância de tempo, de modo, de lugar, de finalidade, de companhia, de afirmação e assim por diante. As circunstâncias são quase que infinitas, já que vão depender da situação de uso da língua. Eu me lembro quando eu estava na 7ª série, outro dia, né? 2 anos atrás, quando eu estava na 7ª série, caiu numa prova a seguinte frase. Era assim, ó, quer ver? Com certeza, o rapaz chegou cedo. Vamos pegar uma frase qualquer. Com certeza o rapaz chegou cedo. E a pergunta na prova era, esse com certeza, ele exprimia circunstância de quê? Estava lá na letra A, certeza. Letra B, afirmação. Letra C, modo. Letra D, dúvida. Eu muito espertamente marquei a letra A, feliz, com certeza, advérbio de certeza e acabou. Só que eu fui pouco maldosa, porque se o advérbio fosse classificado como advérbio de certeza, ele também poderia ser de afirmação e uma alternativa anularia a outra. De modo ele não seria jamais, porque com certeza não é a maneira como ele realizou a ação. E isso eu vou mexer muito com vocês lá na oração adverbial. Para ser advérbio de modo, eu tenho que conseguir visualizar a maneira como a ação foi realizada. Ele falou calmamente, ele chegou agitadamente. Você consegue visualizar um modo como a ação foi realizada. Agora, já que não poderia, se pudesse ser de certeza, ele também seria de afirmação. Não podia ser nem a letra A, nem a letra B. De modo ele não seria, porque com certeza não indica como a ação foi realizada. Só restaria a letra D, que era a resposta, advérbio de dúvida. Mas eu pensava, como que com certeza pode ser advérbio de dúvida, já que é de certeza? Aí, era a forma de cobrança da professora. De fato, se você fosse medir a certeza numa escala da dúvida, eu posso dizer da mesma forma, eu tenho 100% de certeza ou eu tenho 0% de dúvida. Eu estou dizendo a mesma coisa com âmbitos diferentes. Ou, por exemplo, eu tenho dúvida, eu tenho 100% de dúvida, ou seja, eu tenho 0% de certeza. É a mesma coisa, só que formas de cobranças diferentes. Nós temos que tomar cuidado, porque se ele te pergunta, com certeza é um advérbio de certeza? Pode ser. É um advérbio de dúvida? Pode ser. Ele pode ser 100% de certeza ou 0% de dúvida, depende da abordagem. E é isso que a gente precisa de aprender. O português, nós temos que ler a prova e saber o que está sendo cobrado ali. Aí o aluno vai perguntar, professora, eu tenho que adivinhar? Não. Numa prova de alternativas, letra A, B, C e D, pressupõe que você escolhe uma e exclui as outras. Se a letra A e a letra B são parecidas, parecem sinônimos nesse contexto, não pode ser nenhuma nem outra. Então, a abordagem da prova era que 100% de certeza, com certeza, era 0% de dúvida. Temos um sinônimo aí diferenciado. Quero que vocês levem isso para a prova de vocês, para a vida de vocês, que advérbio, ele vai exprimir uma circunstância e nós temos que ler a prova para saber qual circunstância foi indicada naquela questão. Tem uma picaretagem mora aí de alguns alunos que decoraram, aprenderam aí por conta própria que tudo que termina em mente é advérbio de modo. Vamos pensar aí um pouquinho. Na aula de substantivo, na aula de derivação, substantivo simples e derivado, nós combinamos que o prefixo, ele acrescentava significação. Feliz é um adjetivo. Infeliz é um adjetivo que indica negação. E que o sufixo, além de acrescentar sentido, ele podia ter uma outra função, que era mudar a classe gramatical. Isso não é regra, é uma possibilidade. Quando você pega, por exemplo, feliz é um adjetivo. Com o sufixo felicidade, deixa de ser um adjetivo e passa a ser um substantivo. Da mesma forma, seria a construção de advérbios na língua portuguesa. Existem palavras que já são advérbios, cedo, tarde, não. Nós temos aí, descontextualizadamente, advérbio. Cedo, advérbio de tempo, não, advérbio de negação e assim por diante. Acontece que existem palavras que são construídas a partir de hoje e se tornam advérbios. Quando você pega feliz, que é um adjetivo, acrescentando-se o sufixo mente, sufixo a terminação mente, nós temos a formação de um advérbio. Feliz, felizmente.
Certo? Certamente. A forma básica para se formar um advérbio, um novo advérbio na língua portuguesa, seria pegar um adjetivo, mudar para o feminino e acrescentar o sufixo mente. Quando você pega, óbvio, obviamente. Esperto, espertamente. Claro que os adjetivos que não têm feminino acrescentariam apenas os sufixos. Mas, de uma forma geral, põe no feminino e acrescenta mente. Daí a afirmação de que tudo que termina em mente é advérbio. Cuidado. Dentro dessa construção, toda nova palavra construída no português em que se acrescentou o sufixo mente, nós temos aí, de fato, um advérbio. Existe uma ideia de que todo advérbio que termina em mente é advérbio de modo. Isso não é verdade universal. Vocês precisam de ter em mente que a circunstância ela é dada pelo texto, não é por uma decoreba prévia que vocês tiveram antes da prova. Se você pensar que ela entrou calmamente, de fato, esse é um advérbio de modo. Eu consigo visualizar uma ação cautelosa, cuidadosa, amena. Agora, se eu digo, infelizmente, Joãozinho morreu, infelizmente é o modo como Joãozinho morreu, de jeito nenhum. Isso está muito mais próximo de um advérbio de opinião, na verdade, está muito mais ligado, esse infelizmente, está muito mais ligado àquilo que eu penso sobre a ação verbal do que a ação em si. De fato, nessa frase, infelizmente, Joãozinho morreu, eu estou dizendo que, nossa, sacanagem, eu não concordo, Joãozinho não devia ter morrido. Isso não foi uma coisa boa de se acontecer. Esse, de fato, não seria, dentro da questão, um advérbio de modo. Então, falou em circunstância, nós vamos ter que ler na prova. E vamos lembrar de uma coisa. O fato de você interpretar de um jeito não quer dizer que a interpretação do outro esteja errada. O fato de você imaginar que com certeza é um advérbio de certeza, não quer dizer que ele exprima também circunstância de dúvida. De nenhum % de dúvida. Então, o mais seguro é você avaliar a questão e ver se a leitura da prova está correta. E não a única leitura que você acha que está. E não uma única leitura que você fez e acha que está correta. Agora nós vamos entrar num outro campo do advérbio, que é um campo super questionável, que era a questão da flexão. Durante muito tempo decorou-se, advérbio é invariável. De fato, essa noção ela ajuda quando a gente quer diferenciar o advérbio do adjetivo. A gente pensa assim, por exemplo, o professor é alto, adjetivo. Por que se eu mudar o professor para professor, vai ficar a professora é alta? Percebe-se que existe uma relação entre alto e o substantivo, que vai definir essa palavra como adjetivo. Alto, nesse contexto, é adjetivo, porque se liga ao substantivo, é escravo dele, portanto, varia de acordo com ele. Numa outra frase, o professor fala alto. Se eu mudar para o feminino, a professora fala alto. Esse alto não variou de acordo com o substantivo, ele não está escravo do substantivo. Esse alto aí vai ser a maneira como ele fala, está ligado ao verbo. A não flexão me direciona a perceber que isso não é mais um adjetivo, mas é um advérbio. Acontece que essas generalizações no português, elas levam a algumas verdades que acabam nos induzindo ao erro. Vamos imaginar essa frase. Maria chegou, ação realizada. Posso dizer que cedo, exprime circunstância de tempo, cedíssimo, cedão, que é até uma variação coloquial. Nu, cheguei cedaço, cedão, cedo demais. Essa ideia, viram que eu coloquei cedo, cedíssimo, cedão, cedaço, cedo demais. Na primeira expressão, cedo exprime ideia de tempo. Agora, essa variação oculta, correta, cedíssimo, além de exprimir a noção de tempo, nós temos aí uma intensidade junto. É como se eu dissesse Maria chegou muito cedo, ou seja, Maria chegou cedíssimo. Essa flexão, ela vai indicar que o advérbio não é como a gente fazia, tampava o olho e pensava. Advérbio é invariável. Não é assim. Ele tem uma flexão gramatical correta, perfeita, aceita por todos os gramáticos, que é a flexão de grau. Dessa forma, ele não pode, como colocamos anteriormente, vamos corrigir, ser tido como invariável e ponto. Nós vamos entender que existe uma flexão já própria para todos os advérbios, que é a flexão de grau, que vai indicar, além da circunstância prévia do advérbio, a ideia de intensidade. Nós vamos ver agora uma outra frase, porque nós, no início, na hora que eu conceituei advérbio, eu disse duas coisas. Primeiro, eu disse que, em geral, era a palavra que se ligava ao verbo, indicando a circunstância em que a ação ocorreu. Mas eu fiz uma ressalva. Não uma ressalva, mas acrescentei uma outra informação. Eu disse que o advérbio também pode se ligar ao verbo, ou um adjetivo, ou a um outro advérbio.
Por exemplo, nessa frase, ela agiu muito bem. Eu poderia entender que muito está ligado ao agiu e que bem está ligado ao agiu. Muito intensidade, bem o modo. Só que, pera lá, eu fiz a frase para dizer que ela agiu com intensidade, muitas vezes, ou que eu fiz a frase para dizer o modo, a maneira como ela realizou a ação? Parece que nessa construção eu estou dizendo que Maria não agiu só bem, ela agiu muito bem. Esse muito intensifica o quão bem ela agiu, não é assim? Uma frase interessante seria, ela nada muito bem. Nessa construção, a frase não é para intensificar a quantidade que ela nada, mas o quão bem ela nada, não é? Vamos analisar essa frase e a primeira coisa que a gente acha é o verbo. O verbo seria o verbo agir, que é um verbo de ação. Depois que a gente acha a frase, a gente divide em dois grupos. Ela seria a parte não verbal, agiu muito bem a parte verbal. Posso inclusive dizer para vocês que dentro dessa expressão agiu é um verbo de ação e, portanto, ele é núcleo. Fechou. E poderia acrescentar dizendo que ela é a parte mais importante, é a palavra mais importante da parte não verbal. Agora nós vamos ligar. Muito bem é a maneira como ela realiza a ação de agir. Dentro dessa estrutura, eu vou dizer que muito bem juntos. As duas palavras juntas especificam o modo como ela realizou a ação de agir. Daí agora nós vamos lembrar que dentro de um grupo sempre tem uma palavra que é mais importante. Qual que será mais importante? Será que é muito ou será que é bem? Vamos pelo sentido. Se eu tirasse o bem, ela agiu muito, eu respeito a ideia inicial da frase? Se eu tirar o muito, ela agiu bem, eu respeito a ideia inicial da frase? De fato, haverá mudança semântica, haverá mudança de ênfase. Mas o que é mais importante? Ela agiu muito ou ela agiu bem? Ora, eu fiz a frase para dizer como que ela age. Portanto, bem seria a palavra mais importante dessa expressão. Daí eu posso dizer que muito se liga ao bem, intensificando a maneira como ela realizou a ação. Inclusive, vou dizer que bem é um advérbio de modo, é como ela realiza a ação, e muito é um advérbio de intensidade. Intensifica o advérbio de modo. Nessa expressão, se eu fosse dar nome à expressão como um todo, a expressão carregará o nome da palavra mais importante. Muito bem seria uma adjunta adverbial de modo. Seria uma locução adverbial de modo. E aí nós vamos traduzir, nós vamos trazer a palavra mais importante dessa estrutura. Estou mostrando aí para vocês que bem é um advérbio que se liga ao verbo agir. O muito bem é uma locução adverbial que se liga ao verbo agir. Mas o muito não se liga ao verbo. O muito aqui está intensificando um outro advérbio, que é uma outra função já colocada aí anteriormente para o advérbio.